nós temos aqui um gerador de sinal. O gerador de sinal é uma fonte. A fonte gera um sinal e esse sinal aplicado ao altifalante gera uma onda sonora. A onda sonora chega ao microfone, faz vibrar a membrana do microfone e gera um sinal elétrico que depois vai ser aqui captado no osciloscópio. Será isso. Temos aqui uma imagem, temos aqui as escalas. Portanto, o objetivo é depois identificar o período e a amplitude. Ora, vamos ver aqui uma coisa. Na amplitude, nós temos uma, duas divisões e parece-me a mim que vai até o quarto traço. Portanto, uma vez que cada divisão vale uma unidade, então nós aqui temos 0,8, são mais 4 traços de uma unidade secundária. A amplitude é medida desde o ponto de maior valor, de maior elongação, até aqui à referência. Então significa que para esta onda a amplitude passará a ser igual a 2,8 divisões vezes 5 milivolt, portanto isto dá um total de 14 milivolt. Já o período serão cerca de 4,5 divisões, portanto o período será 4,5 vezes 250 vezes 10 elevado a menos 6. Ora, isto dá 1,125 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, isto é 1,125 milissegundos. Portanto, 1,125 milissegundos e 14 milivolt é a primeira opção. O sinal sonoro no altifalante e no microfone tem frequências iguais. Por outro lado, a intensidade é diferente, porque a intensidade é maior junto à fonte. Pensem na intensidade como sendo a audibilidade do som. Se nós estamos muito próximos da onda que produz o som para nós é mais perceptível, porque o recebemos com maior amplitude. Se estamos mais afastados, recebemos o som com menor amplitude. Portanto, frequências iguais e intensidades ou amplitudes diferentes. Aqui, interpretar o funcionamento do microfone. Então nós pensamos assim, nós temos a onda sonora. A onda sonora são as partículas do ar a vibrar. As partículas do ar fazem vibrar a membrana. A membrana, ao vibrar, vai fazer vibrar a bobina. A bobina aproxima-se e afasta-se do ímã e por isso vai haver variação do fluxo magnético e a variação do fluxo magnético vai gerar um sinal elétrico e esse sinal elétrico, é a força eletromotriz induzida, dá origem ao sinal que depois o microfone transmite para os receptores. Então nós vamos ter o som corresponde à vibração do ar. A vibração do ar vai originar a vibração da membrana, microfone. A vibração da membrana vai originar a vibração da bobina. A vibração da bobina vai originar a variação do fluxo magnético, porque ela aproxima-se e afasta-se do ímã. A variação do fluxo magnético gera uma força eletromotriz induzida e a força eletromotriz induzida corresponde ao sinal elétrico que é produzido pelo microfone. Ora, no exercício seguinte temos o painel fotovoltaico. Nesse painel fotovoltaico nós temos a representação da corrente em função da diferença potencial do painel para diferentes valores de irradiância. Portanto, a irradiância tem que ver com o brilho da radiação que está inserida no painel. Na prática, quanto maior a irradiância, maior será a corrente para uma dada diferença potencial, portanto temos mais potência. Agora, é para relacionarmos a potência com a diferença potencial. Vamos refletir. A potência é igual à corrente vezes a diferença potencial. Reparem aqui, em qualquer uma das irradiâncias. Durante a maior parte do gráfico, a corrente praticamente não varia, mas a diferença potencial aumenta muito. Portanto, se este valor é quase constante e se este aumentar muito, então a potência tem que estar a aumentar. E depois, mais ou menos a partir deste ponto, temos uma situação agora em que
a diferença potencial já aumenta pouco, mas a corrente diminui mais acentuadamente. Portanto, agora é este praticamente constante, mas este a diminuir muito. Portanto, a potência vai diminuir. Então eu vou ter primeiro a potência a aumentar, depois a potência a diminuir. Mas há um pormenor, é que para quase todo o intervalo que está aqui representado, bem, até mais ou menos aqui, nós temos a potência a aumentar e só temos a potência a diminuir na última parte do gráfico. Portanto, qual é o gráfico em que temos a potência praticamente sempre a aumentar e só na parte final a diminuir? Só pode ser o gráfico C, não é? Aqui, o A não pode ser porque nós aqui não temos a potência a aumentar, aqui não temos a potência a diminuir e aqui claramente está espelhado, não é? Porque nós temos a maior parte do gráfico em que a potência está a aumentar e não ao contrário. A corrente elétrica fornecida por um painel fotovoltaico para uma resistência exterior, nula, designa-se por corrente de curto-circuito. Portanto, isto traduzindo por miúdos, é a situação em que nós ligamos o terminal positivo diretamente ao terminal negativo do painel. Na prática, diz-me assim, conclua com base no gráfico se a corrente de curto-circuito é ou não diretamente proporcional à irradiância. Agora vamos pensar. Nós sabemos que a diferença potencial de uma resistência é igual ao valor da resistência vezes a corrente. Se a resistência for igual a zero, então significa que a diferença potencial também é igual a zero. Então, a corrente de curto-circuito é a corrente que nós temos quando a diferença potencial é igual a zero. Então, a diferença potencial é igual a zero? É aqui assim. Quando a diferença potencial é igual a zero, vamos arranjar para aqui uns valores que sejam mais ou menos consensuais para todos. Ora, este valor aqui, eu diria 4,9. Este valor aqui, 6,6. E este valor de lá de cima, eu diria 8,2. Se há uma proporção direta, nós vamos ter que ter um quociente constante entre o valor da diferença potencial e o valor da irradiância. Portanto, se nós dividirmos 8,2 por 1000, isto dá cerca de 8,2 vezes menos 3. Isto é muito próximo do resultado que nós obteríamos se dividíssemos 6,6 por 800, que é próximo do quociente entre 4,9 e 600. Portanto, significa que nós, entre estas grandezas, de facto, obedecem à relação da proporcionalidade direta. Agora temos um carro que deixa uma primeira rampa com atrito, de B para C move-se sem atrito e depois de C para D volta a subir com atrito. É claro que se o carro não se deslocasse sem atrito, ele conseguia na segunda rampa subir exatamente até à mesma altura onde tinha sido abandonado. De A para D, a diminuição da energia potencial, vamos calcular, a variação da energia potencial gravítica de A para D é igual a menos, para traduzir, para ser mais rápido, vou fazer a altura final menos a altura do início, vezes o mg. A altura final são h terços, a altura inicial são h apenas, vezes mg. Portanto, isto vai ficar h terços menos h dá menos 2 terços de h. Portanto, vamos ter menos 2 terços de mgh. Uma variação negativa é porque há uma diminuição da energia. Agora, se a variação da energia potencial gravítica é de menos 2 terços de mgh, então significa que a variação em módulo é de 2 terços de mgh, será a primeira questão. E depois também temos que o trabalho da força gravítica é simétrico da variação da energia potencial gravítica, que é 2 terços de mgh. Portanto, a diminuição é 2 terços de mgh e o trabalho da força gravítica é 2 terços de mgh. Qual é o esboço que pode representar a velocidade em função do tempo? Então vamos lá ver. A velocidade aumenta, mantém-se constante e diminui. Então tenho que ter aqui um trajeto com velocidade constante. Portanto, eu preciso deste ou deste. O que significa que estes dois já estão excluídos. E agora é só pensarmos assim. É maior a distância percorrida na subida ou na descida? Claramente, na descida, a distância é muito maior do que na subida. É só este bocadinho.
O que é que a distância tem que ver com o gráfico? Tem que ver com a área. Portanto, esta área corresponde à descida e esta área corresponde, peço desculpa, a primeira corresponde à subida e esta é que corresponde à descida. O que significa que tem que ser o gráfico B. Portanto, o corpo percorre uma maior distância a descer, ou seja, enquanto a velocidade está a aumentar do que a subir. Compara a soma dos trabalhos das forças que eu tenho no carrinho de A para B e de C para D. Então vamos fazer contas. Vamos pelo termo de energia cinética, que é o mais fácil. O trabalho da força resultante no trajeto AB é igual à variação da energia cinética no trajeto AB, é igual ao meio da massa vezes a velocidade em B ao quadrado menos a velocidade em A ao quadrado. Como a velocidade em A é igual a zero, fica igual ao meio da massa vezes a velocidade em B ao quadrado. O trabalho da força resultante de C para D é igual à variação da energia cinética de C para D. Isto é igual ao meio da massa vezes a velocidade em D ao quadrado menos a velocidade em C ao quadrado. Isto é igual ao meio da massa. Agora sabemos nós que a velocidade em D é nula. Não fica aqui velocidade em C ao quadrado e aqui o sinal negativo. E ainda sei outra coisa. É que a velocidade em B, em módulo, é igual à velocidade no ponto C. Porque de B para C não há variação da velocidade. Ora, se não há variação da velocidade, significa que o trabalho da força resultante de A para B será simétrico do trabalho da força resultante de C para D. Depois diz assim: considera que o movimento de carrinho na descida do plano inclinado é a partir da posição A. Se a altura H for de 40 cm, o carrinho chega a B com a velocidade de 2 metros por segundo. A partir das equações do movimento, vamos calcular o valor da aceleração do carrinho. Então vamos fazer contas. Então este H é de 0,40 metros. Vou calcular a distância toda. Eu sei que o seno de 20 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a distância. Logo, a distância é igual ao cateto oposto, que é 0,40 sobre o seno de 20 graus. Então, ponto 4 a dividir pelo seno de 20 dá um total de 1,17 metros. Se nós agora equacionarmos como o movimento é uniformemente acelerado, nós podemos dizer que a equação das posições, posição é igual à posição do início, mais a velocidade do início vezes o tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Daqui retiramos que 1,17 é igual ao meio de AT quadrado e a velocidade final, que é de 2, é igual a A vezes T. Portanto, nós vamos usar este AT e vamos substituir diretamente lá em cima, porque, vejam, A vezes T quadrado é igual a AT vezes T. Então eu vou substituir para ser mais rápido e fica 1,17 é igual ao meio de AT, que é de 2, vezes T. Então, o T passa a ser metade de 2 é 1, então o T é 1,17 segundos, e a aceleração é igual a 2 sobre 1,17, que dá um total de 1,71 metro por segundo quadrado. Depois diz-me que, se não existir atrito, a esfera acaba sempre por subir até à altura onde é abandonada. Imaginem várias rampas. Portanto, independentemente da inclinação da rampa, a esfera acaba sempre por alcançar a mesma altura H. Então, na subida do plano, o trabalho da força gravítica não depende do ângulo, não, só depende da altura. Portanto, independentemente da inclinação da rampa, se a esfera sobe sempre até a mesma altura, nós sabemos que o trabalho da força gravítica é dado por menos mg, a altura do fim menos a do início, portanto isto vai ficar menos mgh. E o h não depende da inclinação da rampa, que seria sempre o mesmo, independentemente da inclinação. Depois, que tipo de movimento teria a esfera se o ângulo cá em baixo na base fosse de 0 graus? Ora, se o ângulo for 0 graus, a esfera teria um movimento que seria um movimento perpétuo. Okay?
Como não há atrito, a força resultante seria igual a zero, então a esfera passaria a ter um movimento retilíneo e uniforme. Dois isótopos de enxofre. Estes isótopos têm o mesmo número de prótons, como é óbvio. A partir da configuração eletrónica do enxofre, indica quantas energias de remoção é que ele tem. Portanto, o enxofre, número atómico 16, a configuração eletrónica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Temos 5 subníveis. Isto há um total de 5 energias de remoção. No estado gasoso, a maior energia de remoção é 239 megajoule por cada mol. Portanto, este valor é para remover aqueles eletrões, são os mais difíceis de remover. A menor energia de remoção é 1 megajoule, que é para remover um daqueles eletrões. A energia de ionização, esta pergunta está mal elaborada, esta chama-se energia de primeira ionização. A energia de primeira ionização é a menor energia de remoção. É a energia para remover os eletrões mais fáceis de ser removidos. Portanto, se é 1 megajoule por mol, mega corresponde a 10 elevado a 6, portanto é 1 vezes 10 elevado a 6 joule por cada mol. O enxofre existem pequenas quantidades no aço. Temos uma amostra de aço de 8,30 grama. Temos uma reação onde o dióxido de enxofre se combina com o peróxido de hidrogênio e com o hidróxido. O número de oxidação do enxofre, ora, vejam, aqui o oxigênio é de menos 2, o do enxofre é de 4. Aqui é de menos 2, o enxofre é de 6, portanto está passado de 4 para 6, está a aumentar e, portanto, esta espécie está a ser oxidada. Na questão seguinte, considera que à solução de peróxido de hidrogênio se adicionou aquela quantidade, aquele volume, perdão, com aquela concentração. Depois do SO2 ter reagido, ainda sobra hidróxido e queremos calcular a percentagem em massa de enxofre que há na amostra de aço. Então, por partes. Primeiro, eu vou calcular a quantidade de NaOH, multiplicar a concentração pelo volume. A concentração é de 5,00 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 2,000 vezes 10 elevado a menos 2. Isto vai dar 10,0 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Agora, isto é a quantidade que eu tenho de NaOH. Como o NaOH é uma base forte, esta será igual à quantidade do íon OH-, que eu acrescentei ao meu sistema. O que é que eu faço já imediatamente? Eu sei que de todo o NaOH, este vai sobrar. Então, vou calcular a quantidade de OH- que efetivamente foi gasto. Será igual então ao 10,0 vezes 10 elevado a menos 4, menos o que sobra, que é o 7,075 vezes 10 elevado a menos 4. Isto dá cerca de 2,935 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Se nós agora observarmos a estequiometria desta reação, a proporção é de 2 mol de hidróxido para 1 de dióxido de enxofre. Então vou calcular a quantidade de hidróxido de enxofre que foi gasto. A quantidade de SO2, também que é gasto, é igual a 2,935 vezes 10 elevado a menos 4 mol sobre 2. Isto dá cerca de 1,47 vezes 10 elevado a menos 4 mol. De onde é que vem o dióxido de enxofre? Vem da tal combustão do enxofre que estava no aço. A reação, apesar de não ser irrelevante, seria o enxofre com o O2 a formar o SO2. Isto para que nós consigamos perceber que a estequiometria é de 1 mol de dióxido de enxofre para 1 mol de enxofre. Portanto, eu a partir daqui sei que a quantidade de enxofre é também 1,47 vezes 10 elevado a menos 4 mol. A massa de enxofre, que é igual à quantidade vezes a massa molar, dá 1,47 vezes 10 elevado a menos 4. A massa molar é de 32,06. Este está a cerca de 4,70 expoente menos 3. Não é? E agora, esta massa é a massa de enxofre que está contida nesta massa de aço. E eu quero calcular a percentagem em massa. Então, para concluir, a percentagem em massa
será igual a 4,70 vezes 10 elevado a menos 3, sobre 8,30 vezes 100. Dá então 0,057%. Ora, no âmbito da sua poluição, recolhe-se aquele número de moléculas e queremos calcular a percentagem, a concentração em massa do dióxido de enxofre nas condições PTN. Ora, o que é que eu vou fazer? A concentração em massa é igual à massa do SO2 a dividir pelo volume. A massa vai ser igual à quantidade de SO2 vezes a massa molar e o volume vai ser igual à quantidade total da mistura vezes o volume molar. A quantidade de SO2 será igual ao número de moléculas de SO2 sobre a constante de Avogadro vezes a massa molar do SO2. E na quantidade total vou ter o número de moléculas total sobre a constante de Avogadro vezes o volume molar. Portanto, agora vou simplificar. Olhem, a constante de Avogadro simplifica, nem sequer preciso de utilizar. Da SO2 temos 4 vezes 10 elevado a 2 moléculas. A massa molar do SO2 é o 74,06. Agora, o número total de moléculas é 1 vezes 10 elevado a 12 e o volume molar é de 22,4. Portanto, isto dá um total de 1,14 vezes 10 elevado a menos 9. Na tabela periódica, o oxigênio e o enxofre estão no mesmo grupo. Estão no mesmo grupo significa que têm o mesmo número de elétrons de valência, significa que fazem o mesmo número de ligações e formam moléculas com a mesma geometria. Portanto, se a molécula da água tem a geometria angular, a molécula do dióxido de enxofre, do sulfureto de hidrogênio, tem também a mesma geometria, a geometria angular. Portanto, as moléculas têm a mesma elétrons de valência e têm a mesma geometria. Portanto, têm e apresentam a mesma geometria. As moléculas de H2S são moléculas polares. Portanto, o tipo de ligação que se estabelece intermolecularmente é de dipolo permanente que faz parte das forças de Van der Waals. As de Van der Waals são dipolo permanente, ou dipolo permanente com dipolo induzido, ou dipolo instantâneo com dipolo induzido. E depois há as ligações de hidrogênio, que são as mais intensas. Neste caso, no H2S são as ligações de Van der Waals, que são menos intensas que as ligações entre as moléculas de água, porque as ligações entre moléculas de água são as ligações de hidrogênio. Portanto, temos forças de Van der Waals que são mais fracas. Ora, aqui pergunta-me onde é que a molécula de água se comporta como um ácido, portanto, onde é que a molécula de água cede um íon H+, é aqui. Portanto, terá esta opção. Depois diz, a dureza da água é um parâmetro que condiciona a utilização da água. A adição de sulfato de sódio não altera a dureza da água, mas, por outro lado, nas mesmas condições de temperatura, a adição de carbonato de sódio reduz a dureza. Qual é o sal que é menos solúvel? Ora, vamos pensar. Primeiro, o Na2, SO4, quando se dissolve em água, forma o cation Na+, e o anião sulfato, que é o SO4 2-. Se nós também adicionarmos o Na2CO3, ora, os sais que têm cations de metais alquilantes são sempre muito solúveis. Vamos ter o Na+, e o CO3 2-. Agora, estes dois íons é que poderão reagir com o Ca2+. Se reagirem, a reação é o Ca2+, que já está na solução, ao entrar em contacto com o sulfato, pode formar o precipitado, que é o CaSO4, e estabelece o equilíbrio de solubilidade. Mas o Ca2+, quando reage com o carbonato, também pode formar o precipitado, que será o carbonato de cálcio, e estabelece o equilíbrio. Ora,
A dureza da água tem que ver com a concentração deste íon. Aqui, na primeira situação, não varia a dureza. Se aqui, na segunda situação, a dureza da água diminui, é porque a concentração do cálcio diminui. Se esta concentração diminui, significa que a reação que vai se tornar mais extensa é a reação no sentido inverso. Porquê é que a reação se evolui no sentido inverso? É porque este composto, cá está, não se consegue dissolver extensamente. Portanto, significa que esta reação de dissolução é pouco extensa, logo este aqui será pouco solúvel. Portanto, o raciocínio será exatamente este. Onde há uma diminuição mais acentuada da dureza da água, significa que a concentração do cálcio diminui porque formou precipitado. Portanto, o sal que se precipita é porque é o sal menos solúvel. Agora nós temos a água que está a 26 graus, primeiro é arrefecida, é congelada e depois o gelo é arrefecido. O gráfico típico será assim agora. Nós estamos habituados a fazer esse raciocínio no sentido contrário, que é fornecer calor. Aqui estamos a remover calor. Portanto, temos a temperatura, temos a energia, vamos ter isto assim. Okay? Deixem-me melhorar isto. Ficou assim uma linha um bocado pouco horizontal. Esta aqui não melhorou. Ok, assim já está bem. Então nós temos ali os dois segmentos. Aqui temos o arrefecimento da água, aqui temos o arrefecimento do gelo e aqui temos a solidificação da água. Solidificar é o contrário de fundir, é congelar. Comparo quantitativamente, portanto temos que meter um número, a energia envolvida na mudança de estado com a energia envolvida nas variações de temperatura. Vamos fazer as nossas contas. Vamos calcular a variação da energia associada ao arrefecimento da água, a variação da energia associada ao arrefecimento do gelo. Aqui vamos ter mc vezes ΔT da água, aqui mc vezes ΔT do gelo. A massa é o m, a capacidade térmica máxima é 4180 e a variação da temperatura 0 menos 26. Portanto, isto dá 1,087 vezes 10 elevado a 5 vezes a massa joule com sinal negativo. Que significa que é a energia que está a ser subtraída, não é? Se a variação de temperatura é negativa, dá-me também uma energia negativa. Aqui vai-me dar M vezes 2100 vezes a variação de temperatura. A temperatura do fim é de menos 20, a do início é de 0. Portanto, isto vai dar um total de menos 4,2 vezes 10 elevado a 4 vezes a massa em joule. E a variação da energia associada à solidificação do gelo é igual ao M vezes o ΔH de fusão, só com um sinal negativo. Porquê? Porque M vezes ΔH é a energia que eu forneço para que a água derreta, menos M ΔH é a energia que a água liberta quando congela. Portanto, qual é o valor da massa? É o M. Quanto é que é o ΔH? É o 3,34 vezes a juntada de 5 joule. Então, vamos agora fazer aqui um quociente. Qual é o quociente entre a variação da energia durante a solidificação do gelo e a variação da energia durante a variação da temperatura? Portanto, aqui temos menos M vezes o 3,34, 3,5. E aqui vamos ter o menos M, e agora somamos aqueles valores. 1,087 vezes 10 elevado a 5 com o 4,2 vezes 10 elevado a 5. Portanto, coloquei aqui o menos M em evidência. Deixa eu só corrigir aqui este valor. Isto não é 5, é 4. Vou fazer aqui um truque de magia para vocês. Já fica mais arrumado.
Então é o 4,2 vezes 10 igual a 4. Portanto, isto vai dar 3,34 expoente 5 a dividir pela soma dos outros dois. Isto dá cerca de 2,22. Vamos só terminar com esta questão. Portanto, numa reação química em sistema fechado, o que é que pode variar? É o número de moléculas, claramente, não é? Tem que ver com os coeficientes estequiométricos. Se é um sistema fechado, não entra nem sai matéria, nem entram moléculas, não entra matéria, não entram átomos, não entram protões, não entram eletrões, portanto não varia nem a massa, nem varia a carga elétrica. Agora temos aqui um gráfico, diz-me que quando se aumenta o volume, portanto se aumenta o volume, a pressão diminui. Eu vejo que quando a pressão diminui, a quantidade de C diminui. Se a quantidade de C diminui, é porque esta reação está a evoluir no sentido em que C se gasta no sentido inverso. Portanto, aumentando o volume do reator, a quantidade de C diminui, que significa que a reação inversa é favorecida. Aqui o termo favorecido está muito bem emprego. Naquela questão que nós vimos na outra prova, não está nada bem emprego. Portanto, será a opção C. E para terminarmos, diz assim: admita que a 327 graus Celsius a pressão de 100 atmosfera, o volume molar é de 0,49. Determina a constante de equilíbrio. Olha, vamos resolver este exercício pelo método bottom-up. Vamos resolvendo e vamos vendo aquilo que nos faz falta. Então fica que o Kc será igual à concentração de C elevado a C sobre a concentração do A elevado a A e a concentração de B elevado a B. Aqui são os coeficientes estequiométricos. Vamos já substituir aquilo que conhecemos. Ora, eu sei que o do A é 1, sei que o de B é um 3, sei que o de C é um X. Ora, já cá está um dos objetivos. Tenho que encontrar este valor, senão nada feito. Depois, para calcular a concentração, eu tenho que estabelecer a relação entre a quantidade e o volume. Portanto, eu preciso da quantidade de C sobre o volume do recipiente, isto tudo elevado a X. Portanto, já tenho aqui outra coisa que tenho que conhecer, que são os volumes. Depois preciso de dividir a quantidade A pelo volume, a quantidade de B pelo volume e aqui ao cubo. Ora, nós já temos aqui mais outras questões, que é nós não temos o volume. Ora, para termos o volume, nós temos ali o volume molar. Se conhecermos as quantidades, conseguimos lá chegar. Então vamos por aí. Nós sabemos que a temperatura é de 327 graus Celsius e a pressão de 100 atmosfera. Ora, 100 atmosfera, 327 graus Celsius, estamos a falar deste tracejado do meio. Vamos obter para aqui uns valores. Temos este ponto e temos este aqui. Portanto, o lado de cima é mais ou menos trivial, não é? De 3 para 4, vamos ver quantas divisórias é que nós temos. Vamos contar. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, cada um vale 0,1. Portanto, este valor aqui será quanto? Este será o 3,7. E este valor cá de baixo será quanto? Será o 3,15. E este aqui será o 1,95. Portanto, estas são as quantidades. Para calcular o volume, eu faço uma coisa porreira, que é o volume total, não são substâncias gasosas, é igual à quantidade total vezes o volume molar. Portanto, temos 3,7 mais 3,15 mais 1,95 vezes o 0,49. Portanto, 3,7 mais 3,15 mais 1,95 dá uma quantidade de 7,045 vezes o 0,49 dá um volume de 3,452. Isto em decímetro cúbico. Já só me falta o valor de X. Como é que nós encontramos o valor de X? Então fazemos assim. Em termos práticos, vejam, o A gasta-se. Em primeiro lugar, eu tenho que saber quem é o A e quem é o B. Claramente, como na proporção estequiométrica, nós temos 1 de A para 3 de B, 1 de A para 3 de B,
O B é aquele que se gasta mais rapidamente. Então, se o B é o que se gasta mais acentuadamente, vejam, esta curva aqui desce, mas esta aqui desce mais acentuadamente. Então, eu já sei que esta aqui é a curva A, esta é a curva B. Por outro lado, se eu agora comparar aqui, esta será a quantidade inicial do A e esta é a quantidade que se gastou. Portanto, o que se gasta de cada uma das substâncias corresponde ao seu coeficiente estequiométrico. Vejam o C. O C inicialmente está algures aqui e vai aumentar isto tudo. Por outro lado, o B está algures por aqui assim, não é? E diminui isto tudo. Portanto, vamos interpretar. O coeficiente do A aqui é um 1. O do C é um 3. Ok, de facto, é ali há o triplo da variação. Qual é que será o de C? O do B é 3, o do A é 1, o de C será de quanto? O de C será 2, não é? Claramente. Se vocês repararem, o comprimento desta seta será mais ou menos o dobro desta daqui. Portanto, temos de variações. Cheguei ao valor de x. O valor de x passa a ser o coeficiente 2. E, portanto, agora vamos fazer substituições. Portanto, temos o 3,7 sobre o 3,452 ao quadrado. Temos o 3,15 sobre o 3,452 e ainda temos o 1,95 sobre o 3,452 ao cubo. Ou seja, está próximo de 11.